capítulo de número 5. Nós estaremos lendo o versículo 1 ao versículo de número 10, versículo 14, versículo 27, 25 ao 27. Então, são alguns versículos desse texto, mas durante a exposição da nossa aula, nós poderemos estar utilizando outros versículos deste capítulo para a nossa reflexão. Quero convidá-los a todos para que estejamos sobre os pés. É importante que mesmo que esteja a nossa leitura ali no telão, que você abra a sua Bíblia, que você encontre esse livro. É um dos livros históricos. A palavra de Deus ela é repartida, alguns estudiosos repartiram em alguns blocos. Tem um livro da lei, tem os livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. E Segundo Reis é um livro histórico. São 12 livros históricos, que vão de Josué a Esther. São 12 livros. E no livro dos Reis nós encontramos a continuidade da história do povo hebreu. Amém, irmãos? Diz assim o texto bíblico. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será barata, e ficarás purificado. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. 25. Então ele orou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe: Eliseu, de onde vens assim? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro,
a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós já estaremos separando as classes para o ensino dominical. Você que está aqui vai continuar participando conosco aqui na classe dos adultos. Eu pediria que chegasse mais próximo, que o nosso som, ele só estará disponível para aqueles que estiverem nos acompanhando através da internet. Aqui nós estaremos a viva voz, para não atrapalhar as demais classes. Então é interessante que você chegue mais próximo para que nós possamos alcançá-lo com a nossa voz, para que você entenda o que nós vamos estar estudando aqui nesta manhã. O texto ora lido trata-se de um dos milagres extraordinários que Deus realiza em prol de todos aqueles que chegam a Ele. No texto nós encontramos também o amor de Deus demonstrado e revelado para todos os povos, para todos os homens. Deus ama a todas as pessoas e Deus quer salvar a todos. E com a salvação, nós vemos que também Deus, meus irmãos, Ele opera cura e maravilha em outros lugares. Tudo depende da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor, porque Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar a toda a humanidade, para que todos possam serem salvos. Todos foram chamados. Infelizmente, alguns irão rejeitar essa graça, essa salvação, mas Deus continua chamando a todos os homens para que se arrependa e venham alcançar tempos de paz, tempos de refrigério, através da manifestação do seu Espírito. E também veremos, meus irmãos, nesse texto lido, que o pecado, ele é algo que está enraizado na nossa natureza carnal. Nós só seremos libertos da natureza do pecado quando formos transformados em um novo corpo incorruptível, num corpo glorioso, no advento de Cristo para arrebatar a sua igreja. Enquanto aqui vivemos, nós ainda teremos esse conflito entre a carne e o espírito. A carne buscando as coisas do mundo, mas o espírito inclinando para as coisas de Deus. Então há uma batalha e nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para sermos guiados por Ele. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então Deus quer nos guiar pelas suas veredas, quer nos guiar a pastos verdejantes. É claro que em alguns momentos nós também passamos pelo vale, passamos pelo deserto, só que nós não andamos só. Nós andamos com o Divino Espírito Santo para nos guiar diante também dos desertos e dos vales que nós encontramos na nossa caminhada, rumo a Canaã. A nossa leitura bíblica está em 2 Reis 5,14. Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus opera milagres extraordinários e algumas vezes fogem o quê? Da lógica humana. Fogem da nossa compreensão. Muitas vezes nós não precisamos compreender
como é que Deus vai agir. Nós apenas temos que obedecer e esperar inteiramente nele, que de uma maneira ou de outra Deus vai operar. É como nós estudamos na lição passada. Deus disse que haveria de fazer um milagre, que haveria de ter água no deserto, mas o povo deveria cavar covas, cavar valas. Deus fala, olha, não vai haver vento, nem vai ocorrer chuva. Quer dizer, não será dentro da ótica natural, mas será uma manifestação sobrenatural, espiritual, que vai ocorrer e vocês serão alcançados pelo milagre. Então, a ótica, a maneira com que Deus trabalha, muitas vezes foge da nossa compreensão, mas nós devemos continuar acreditando, continuar crendo, porque o milagre certamente irá ocorrer se Deus assim falou, porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele determina, que Ele fala em pró daqueles que são seus. Então, Naamã é curado da lepra. Então, a proposta da lição nossa aqui, meus irmãos, é revelar o desejo de Deus de salvar e curar todas as pessoas. Esse é o propósito de Deus, revelar e curar todas as pessoas. Algumas vezes as pessoas chegam até nós pedindo oração, pedindo uma intercessão, pedindo para que você clame a Deus em prol de uma situação difícil. Talvez essa pessoa, ela professa uma outra fé, é de algum outro grupo religioso. A única coisa que nós temos que fazer é interceder, porque quem opera é Deus. Quem faz o impossível é Deus. É claro que diante da oração, nós também vamos orar para que aquela pessoa venha chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque algumas vezes nós oramos, Deus opera a cura, mas infelizmente, mesmo ela estando em outro lugar, Deus cura, mas ela vai atribuir a uma outra divindade, vamos usar essa expressão, porque só existe uma verdadeira, que é Deus, mas os homens criaram muitos deuses para si, vão dar crédito em uma outra coisa, mas isso não importa. Importante é que nós temos que ter um amor para com todas as pessoas, porque Deus ama a todos. Aprendemos que o amor de Deus é para com todos os homens. Só não vamos nos esquecer que junto com o amor de Deus também há a sua justiça. Então nós temos que praticar o amor. A justiça nós deixamos com Ele, porque Deus é o juiz de toda a terra. Lá na frente, cada um dará conta daquilo que tem feito. Então as nossas mãos, elas estarão limpas, estarão lavadas, porque a nossa parte nós fizemos. Cabe às pessoas acreditarem ou não na manifestação de Deus. Segundo, a busca de Naamã a cura. Terceiro, a questão do orgulho. Vamos tratar disso. E quarto, falar sobre a ambição. É algo que se manifesta em nossa natureza. O primeiro tópico nosso está relacionado à pessoa de Naamã. Esse nome Naamã é um nome até bonito, né? Mas algumas pessoas não colocam esse nome nos filhos devido que a pessoa de Naamã de ser um sírio, ser o inimigo do povo de Deus. Só que esse nome no hebraico significa amabilidade. Aquele que é amável. Então o nome é bonito, né? O amável, né? É um nome bonito. E o texto, meus irmãos, começa nos revelando algo que verdadeiramente era belo na vida de Naamã. Porque embora ele não fosse um homem que professasse a fé em Deus, nós vamos ver que Deus manifestava na vida dele. Deus trabalha e Deus está no controle de todas as coisas.
A Bíblia diz que ele era um general de guerra. Era chefe do exército da Síria. Então nós temos que compreender que naquele tempo havia a Síria, capital Nínive, que ficava mais ao norte. A Síria, aqui da qual está falando, dividia a faixa limite do seu território com Israel. Então tinha a Síria, Israel, a Síria, capital Damasco. Então os sírios, essa nação hoje ela ainda existe. Nós vemos um tal de Baraque, mais ou menos essa expressão. Há uma guerra civil na Síria muito grande. E nós temos que orar porque há uma perseguição terrível contra o Evangelho de Cristo. Então, grupos radicais estão no controle ali da Síria. É uma ditadura. Nós vamos ver que Damasco está totalmente destruída por muitas bombas que caíram ali. Então, essa guerra civil, ela continua ali na Síria. Mas nesse tempo aqui, a Síria era uma nação forte, Naamã era um general, e ele era um homem honrado, tanto pelo rei como pela sua comunidade. Era um homem honrado porque havia vencido muitas lutas, haviam tido êxito em muitas batalhas contra os inimigos ali da sua nação. Interessante, meus irmãos, o que nós vamos ver, que o texto diz que Deus era com ele. Fala, porque por ele o Senhor. Então Deus, ele usa outras pessoas para determinar os seus desígnios, para cumprir os seus propósitos na vida daqueles que habitam aqui sobre a face da terra. O que nós encontramos aqui é que Deus está no controle de todas as coisas. Até mesmo daqueles que não professam a fé em Deus, Deus está no controle. E nada foge, meus irmãos, do controle de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as nações. Então, nós não temeremos o que poderá nos fazer o homem, porque tudo está dentro do limite da sua vontade permissiva, porque Ele controla todas as coisas. Então, muitas pessoas estão no desespero, porque uma briga dentro da nossa nação, uma briga ideológica, uma briga partidária relacionado à política, e nós estamos envolvidos nisso, porque até então nós não defendemos uma ideologia partidária, mas nós defendemos o quê? Uma filosofia, uma ideologia de vida baseada nas Sagradas Escrituras. Então, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, nós iremos defender, porque faz parte da nossa visão a respeito daquilo que Deus deseja para cada um de nós. A Bíblia diz, e Deus revela, que só existe macho e fêmea, homem e mulher. Família é cumprida, casamento dentro desse propósito. Então, o que foge disso não é que nós estamos contra as pessoas, nós estamos contra aquilo que é uma afronta às Sagradas Escrituras. Aquilo que Deus estabeleceu é aquilo que é a verdade. O que sai disso é de natureza diabólica, é de natureza corrompida pelos homens. Deus estabeleceu a família, composto de homem e composto de mulher. E assim vai muitas outras ideologias aí fora, que é contrária às Sagradas Escrituras. Nós não vamos bater nas pessoas e não vamos matar ninguém por pensar diferente. Só que nós temos que dizer que esse é o caminho que Deus estabeleceu para que os homens andem nele. Então, Naamã tinha muitas qualidades. Porém, a Bíblia mostra que algo o desqualificava. Tinha algo que era
que feria a sua natureza humana, a sua natureza social. Embora fosse um grande homem, algo o desqualificava. Ele era leproso. E a Bíblia, no Antigo Testamento, traz a lepra como um símbolo do pecado. Algo que danifica a natureza humana do propósito que Deus estabeleceu. Então a lepra é identificada como o pecado. Então as pessoas podem ter uma posição social, pode ter um bom nome, pode até mesmo ser reconhecida por muitos. Mas se não se arrepender e se render aos pés de Jesus, não é nada. Continua sendo uma pessoa pecadora e leprosa. Então não adianta nada o homem ter muitas qualidades, o homem ganhar o mundo, mas não reconhecer que ele é um miserável pecador e depende inteiramente e inclusive da graça e do favor de Deus. Mas tratando da lepra aqui no sentido físico, a lepra naquele tempo era algo que não tinha um remédio estabelecido, uma cura para tratar essa enfermidade. Até mesmo dentro da nação de Israel, quando alguma pessoa era leprosa, adquiria essa enfermidade, para que ela não fosse esparramada, outra pessoa contraísse, essa pessoa tinha que ficar isolada. Essa pessoa era tirada do convívio social e ela era afastada da comunidade. O que nós vimos, que começou no início de 2020, essa questão de isolamento social, distanciamento, usar máscara como vocês estão usando, isso já é algo antigo. Há 4.000 anos atrás já havia estabelecido dentro dos preceitos ali de Israel que quando alguém estava com alguma doença contagiosa, essa pessoa tinha que ser isolada e tinha que ter o distanciamento. Embora as pessoas ali fiquem preocupadas, só que é algo, meus irmãos, que é bom para a saúde das pessoas. Até que se encontre um meio de proteção, um meio que a pessoa venha ficar imunizada daquela enfermidade, é bom ter os cuidados necessários para que não venha contrair o quê? Enfermidades. No caso que nós estamos vivendo, né? Sempre lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscaras, porque até então, mesmo pessoas vacinadas hoje, já estão sendo ali alcançadas por uma variante diferente dessa enfermidade. Então, cuidado sempre é bom, sempre é necessário, e nós temos que tomar o quê? As devidas precauções naquilo da onde nós estamos envolvidos em muitas atividades ali da qual nós realizamos. Então, Naamã, ele é alcançado por essa enfermidade, que o torna uma pessoa que é necessária que ele saia do convívio social. E isso era tão terrível naquela época, que até mesmo o convívio social dentro da família era afastado. Vocês imaginam agora, ele, um homem casado, pai de filhos, já não poder mais abraçar os filhos. Coloque você como um filho, você como um pai, já não ter mais o contato físico ali com outra pessoa. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, você tem que usar o utensílio da qual eles não irão tocar. Então essa era a situação dele. Afastado do convívio social e o convívio familiar sendo ameaçado. Jamais o contato íntimo ali, a relação com a esposa já estava sendo agora alcançado por isso. E o texto, ele vai nos mostrar
que entre essas batalhas que Naamã ele teve, ele guerreou contra Israel. Algumas vezes Deus usa outras nações para que servisse de castigo, para que servisse, meus irmãos, de vara, de disciplina, para que Israel entrasse no caminho direito. Então, algumas vezes Deus vai usar o ímpio como instrumento de Deus para nos trazer algumas tribulações, mas algumas vezes isso está na busca de Deus em nos disciplinar diante de algumas coisas erradas que nós podemos estar fazendo. Então, por isso que é necessário, meus irmãos, em tudo, nós estarmos em comunhão com Deus e buscando a sua direção, porque há algumas tribulações que nós passamos. Algumas estão relacionadas com o inimigo das nossas almas, com o diabo, e até mesmo com aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Você não fez nada para ser perseguido, você não fez nada para ser tribulado, só que o inimigo quer te matar. Aqueles que não têm comunhão com Deus querem te derrubar, querem ver o teu mal. Então somos atribulados por isso. Mas em algumas vezes, em algumas ocasiões, nós somos atribulados, somos perseguidos, é porque deixamos de vigiar e estamos praticando algumas coisas erradas e Deus quer nos colocar no prumo, Deus quer nos trazer de volta, para que nós venhamos fazer o que é a sua vontade. Isso ocorre no livro de Juízes, nós vamos encontrar isso. Quando o povo, eles deixavam Deus para trazer de volta. Deus mandava uma perseguição, mandava o quê? Ali uma correção, através de outras nações, para que eles voltassem para Deus. Então Deus te ama, e Deus quer você pertinho dele, para que ele possa te proteger. Mas algumas vezes você se afasta dele, e Deus permite que você venha sofrer uma correção, para que você venha voltar aos seus braços meigos, aos seus braços protetores. Então Deus quer te abraçar, quer andar contigo, para que verdadeiramente você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus falou a teu respeito. Então havia essas batalhas, havia esses conflitos. E nessas batalhas, nesses conflitos, Naamã trouxe de Israel uma menina, uma moça, como escrava. Então essa menina, ela foi tirada da sua casa, do meio da sua família, foi tirado da sua nação, contra a sua vontade, e levada escrava para outra localidade, para outro lugar. Se fosse eu, ou se fosse você, talvez agora nós estaríamos ali muito insatisfeitos com a situação, desejando mal para aquelas pessoas, porque até mesmo era de uma outra profissão de fé, adorava outros deuses, e estava colocando você como escrava para fazer serviços forçados. Então Naamã estava vivendo essa situação difícil, e essa menina, ela estava trabalhando dentro da sua casa. Mas o que nós vemos aqui é algo que precisa ser manifestado em nossas vidas, em nossos corações. É o amor para com todas as pessoas. Essa menina tinha tudo para desejar mal para Naamã, para a sua família. Mas ela não age dessa maneira. A posição dela agir é uma maneira que vai demonstrar um carinho, uma preocupação para com a vida de Naamã. Quando ela vê a situação de Naamã ali,
afastado do convívio social, até mesmo passando dificuldade, porque para que ele andasse, era necessário que alguém o acompanhasse, para que não deixasse as pessoas se aproximar muito dele, porque poderia ser contaminado se tivesse o contato. Então isso era algo incômodo. Já pensou você andando aqui na igreja, alguém vai andar, olha, não se aproxime do irmão aí que ele tem lepra. Não chega perto dele, muito perto dele não, que você pode ser contaminado. Que coisa desagradável. Que coisa meia chata. Não, pega na, você não pode cumprimentar, você não pode pegar na mão dele para dar a paz do Senhor que ele é leproso. Então essa era a situação de Naamã. Saía, mas não tinha o convívio próximo. Não podia dar um abraço, não podia ali ter um contato direto. Era apenas de longe. E essa menina, quando ela vê aquela situação, ela se preocupa. Será que você tem se preocupado pela situação do teu próximo? Pelo teu vizinho? Pelo teu parente que não professa a mesma fé que você e não gosta de você? Será que você tem orado por ele? Tem intercedido por ele? Qual é o seu amor demonstrado para com outras pessoas? Temos que repensar, meus irmãos, as nossas atitudes, porque a nossa maneira de agir precisa ser dentro de um padrão bíblico. A palavra de Deus fala, se depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. E essa menina aqui, ela quando vê essa situação, ela vai dizer para a sua senhora, dizendo, olha, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus, ele seria curado da sua lepra. O que nós encontramos aqui é que essa menina, ela é uma propagadora do evangelho. Mas você pode dizer, naquela época não existia evangelho. Não existia esse evangelho que nós pregamos. O evangelho de Cristo. Porque evangelho significa boas novas. Então ela prega as boas novas. Eu creio que ela se lembra, meus irmãos, do patriarca Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Eu creio que essa menina, ela está dentro da casa ali de Naamã. E ela lembra dos ensinamentos ali do seu pai, os ensinamentos dos seus antepassados, dizendo, Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Embora eu esteja aqui nessa casa, contra a minha vontade, sendo escrava, mas eu vou ser uma bênção neste lugar. E vou dizer para a minha senhora, que em Israel existe um Deus verdadeiro, um Deus que cura e um Deus que liberta. Porque Naamã servia aos deuses sírios, dos sírios ali, só que Naamã não era alcançado pela graça e pelo favor desses deuses. E ela encontra uma oportunidade para anunciar o Deus de Israel, para falar do Deus da sua nação, do Deus da qual ela cria. Então, cada oportunidade que nós vivemos sempre é uma oportunidade para falarmos do amor de Deus, para anunciarmos o Evangelho de Cristo. A pregação dela aqui não é uma pregação difícil, mas eu não posso pregar. Mas você não pode falar para as pessoas que Deus o ama, que Deus quer salvar, que Deus quer curar, que Deus quer transformar a vida da pessoa. O Evangelho, ele é simples, meus irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todas as pessoas possam serem salvas. Quem crê será salvo,
mas quem não crer será condenado. O evangelho, ele é simples. O evangelho é para todos. Eu acho interessante que essa menina aqui, o seu testemunho, o seu comportamento na casa de Naamã, mesmo sendo escrava, dá a ele o quê? Uma esperança e credibilidade. Ela tem credibilidade naquilo que ela fala. Então, para ter credibilidade, a pessoa precisa ser honesta. A pessoa precisa ser verdadeira. A pessoa precisa ter bom caráter. Essa menina, ela é escrava, mas ela é uma pessoa honesta. É uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que tem um bom testemunho. Porque quando ela fala, Naamã acredita. Interessante que quem falou para ele não foi nem ela, mas foi a mulher, porque ela fala para a sua senhora. E a sua senhora fala para ele aquele testemunho. Se tiver diante do homem de Deus, do profeta Eliseu, lá em Samaria, ele será curado. Que coisa maravilhosa. E ele vai, meus irmãos, perante o rei, tomando aquelas cuidados, alguém anuncia, aí vem um leproso. Não se aproxime dele. E ele era um homem admirado pelo rei. Alguém que a gente admira, que a gente gosta, a gente pega na mão, a gente abraça, não é isso? Não é isso, Tiago? A gente abraça, né? Esse tempo da pandemia, a gente encontra com algumas pessoas que a gente gosta, né? Ali, pega na mão, dá aquele morrinho, né? Mas acaba abraçando, por quê? A gente gosta, meus irmãos. A gente quer ter perto, a gente quer relacionar. E ele anuncia, ele conta, olha, a menina disse isso e diz aquilo. E o rei fala, rapaz, eu vou mandar uma carta ao rei de Israel. Vou mandar alguns presentes também. Você vai ser alcançado por uma bênção, por uma cura. Só que tem pessoa que erra de caminho, meus irmãos. Ela disse que ele tinha que estar em Samaria diante do homem de Deus. Só que o rei fala, vou mandar uma carta para o rei. Quem é que cura é Jesus. Fulano vai estar pregando, pode até ser fulano, mas quem opera o milagre é Deus, quem opera o milagre é Jesus. Quem salva, quem transforma é Ele. É o Espírito Santo. Então tem pessoas, não, eu vou chamar fulano para ir para a igreja, só se tiver o cantor fulano de tal, se tiver o pregador fulano de tal. Eu quero dizer, se Jesus não operar, o Espírito Santo não manifestar, nada acontece, meus irmãos. Porque quem faz é o homem, é Deus, não é o homem. Os homens são apenas instrumentos, da qual Deus vai usar para que Ele possa salvar, possa curar, para que Ele possa abençoar. Mas é Deus que opera em tudo e em todos. É Deus. Não é o homem. É Deus. Deus irá usar o homem, mas é Deus que opera. Tanto o querer como o efetuar, para que toda a sua vontade seja cumprida na vida dos homens. Então ele pega a carta e ele vai até Israel. E quando ele chega em Israel, a caravana de Naamã, e ele leva as cartas do rei da Síria, e entrega para o rei de Israel. E o rei de Israel, quando ele lê a carta, ele treme. Porque ele acha que é uma maneira que o rei da Síria, ele está usando para que eles venham entrar em conflito, venham entrar em guerra, venham entrar em uma batalha. O rei aqui está tão ansioso, tão preocupado, que
que ele não manda chamar o profeta de Deus, ele não consulta a Deus. Então, quero dizer para você, diante das ameaças, diante das dificuldades da vida, diante dos embaraços, dos conflitos, tenha fé e tenha esperança em Deus. Não se desespere diante de notícias assustadoras, diante de notícia que venha trazer em você um desequilíbrio emocional. Creia em Deus, espere nele. E ele acha que agora o motivo da vinda é guerra. Não manda chamar o profeta. Só que o crente, meus irmãos, o crente precisa andar informado. Precisa saber das coisas. Eliseu fica sabendo. Então nós temos que ler Bíblia, mas é necessário também ler um jornal de vez em quando, ouvir um noticiário no rádio. É claro que tem alguns programas, né, que vai só trazer desespero, né? Como tem alguns programas de TV que tem gente que fica assistindo aquilo e tem medo até de sair de casa depois. Alguns programas que só traz conflito, só traz desgraça, só traz coisas que não edificam. Mas uma vez por dia é bom a gente se informar das coisas. Se informar das coisas. E Eliseu é um homem de Deus, mas ele está informado daquilo que acontece lá no palácio do governo. Então é interessante, nós temos conhecimento de políticas públicas, conhecimento de fatos que ocorrem dentro da sociedade. Porque ser informado, isso aí não é pecado, não. Você ser informado, você estudar, você ler. Pecado é transgredir a vontade de Deus. Mas buscar informação não é ruim, não. E Eliseu, ele ouve, meus irmãos. E alguém disse, olha, Naamã, ele veio aí, trazendo prata, trazendo ouro, trazendo vestes. E o rei amedrontou, porque ele quis saber se há Deus em Israel. Quer saber se existe servo de Deus aqui. E o rei se amedrontou. Eliseu vai dizer, olha, ele manda um mensageiro ao rei, dizendo, olha, por que rasgou as suas vestes? Então o rei se humilha diante da notícia. Não diante de Deus, mas diante da notícia. Ele entra em desespero. Por que rasgou as suas vestes? Deixa ele vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Dá meu endereço para ele. Manda ele vir na minha casa. Ele saberá que existe Deus em Israel. Manda vir a mim. Olha que coisa tremenda. A confiança que ele tem em Deus. Manda vir a mim. E Naamã pega a sua carruagem, a sua comitiva, e agora desce até a casa de Eliseu. Eu creio que Eliseu está orando. Buscando de Deus uma direção. Porque o servo de Deus, a serva de Deus, ele só faz as coisas na direção do Pai. Na direção daquilo que Deus propõe para o seu coração, para a sua vida. E quando aquela carruagem, ela para na frente da casa de Eliseu, Deus já o revela a maneira dele agir, a maneira dele operar nessa situação.
E Eliseu nem sai para fora, ele fala para o seu moço: olha, moço, Geazi, vem aqui. Vai lá e fala para Naamã que ele vá até o rio Jordão e dá 7 mergulhos, e ele será curado da lepra. Então Deus o revela a maneira da qual ele iria operar. E quando Naamã ouve essa notícia, nós vamos ver, meus irmãos, a sua presunção, o seu orgulho. Porque Naamã, ele está crendo que o milagre vai acontecer do jeito dele, da maneira dele. Ele está achando que ele está levando presente, ele está achando que ele está levando bens, ele está achando porque ele é general, ele é um homem de guerra, reconhecido pelo rei, pelos seus conterrâneos, que ele vai chegar, o milagre vai acontecer, ele vai vir embora da maneira dele. E não é da maneira com que nós queremos. É da maneira de Deus. É do jeito dele. Deus opera da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer. A única coisa que nós temos que fazer é submeter a sua vontade. Naamã disse: olha, lá no meu país, há 2 rios lá de águas potáveis, muito mais limpa do que as águas barrentas aqui do Jordão. Porque ele não manda eu mergulhar lá. Mas o profeta está dizendo: olha, você precisa reconhecer que Deus é que está no controle. Você precisa obedecer e se humilhar. E ele fala: não, eu vou embora. Eu me enganei, eu vou embora. Mas é bom, meus irmãos, nós andarmos com pessoas que têm bons conselhos, pessoas que nos orientam para refrear a nossa prepotência, o nosso orgulho, porque algumas vezes nós queremos ser alguém, mas na verdade nós não somos ninguém. Se estamos de pé é porque a graça e o favor de Deus nos alcançou e tudo vem dele. Quando acordamos, você puxa aquele primeiro respiro, a primeira coisa que você faz, fala: obrigado, meu Deus, mais uma oportunidade de viver. Porque é Deus que dá vida, e Deus tira a vida. Mas tem pessoas que sabem disso, mas não reconhecem. É o que acontece com o rei de Israel. Quando Naamã chega até ele, ele fala: ó, porém sou Deus para matar e para vivificar. Então ele tem conhecimento, é que Deus que mata e Deus que dá vida. Mas ele não se prostra e não busca a Deus. E alguém vai dizer para Naamã, um dos seus moços: se ele te dissesse, mandasse fazer alguma coisa mais difícil, tu não farias? Custa obedecer, custa se humilhar. Deus quer te abençoar, mas custa você obedecer a sua palavra. Custa você se prostrar diante dele, reconhecer que ele é soberano, que ele é rei. Se curva diante de Deus. É o que diz o profeta lá em Lamentações. Bota a boca no pó e clame a Deus, porque há misericórdia para ti. Mas tem pessoas que querem ser abençoada, quer um milagre, mas não obedece a palavra, não se prostra diante de Deus, anda com o nariz empinado, está sofrendo, está passando dificuldade, mas não se rende, não se curva. E quer que Deus opere milagre, quer que Deus abençoe. E Deus está pronto para abençoar, está pronto para operar um milagre, mas a pessoa não se prostra.
Temos que nos aprender a nos prostrar, meus irmãos, porque o exaltado é humilhado, mas aqueles que se humilham são exaltados. E Naamã resolve se humilhar. O caminho da bênção está na humilhação, no reconhecimento de que Deus está no controle e de que Ele pode todas as coisas. E Naamã desce para o Jordão, porque descer, meus irmãos, ninguém gosta de descer, porque para depois subir é difícil. Como diz um provérbio, né? A adágio aí popular, né? Para descer, todo santo ajuda, não é isso? Mas para subir, somente Deus, porque Ele é poderoso para levantar, para restaurar, para vivificar. Mas quando Ele desce, meus irmãos, Ele se propõe a obedecer. Dá o primeiro mergulho, dá o segundo, dá o terceiro, vai mergulhando. Quando Ele dá o sétimo mergulho, o milagre, ele acontece. O milagre, ele vem. Então, Deus tem as suas maneiras de agir. Eu não sei qual é o tempo que Deus determinou para que o milagre, para que a bênção venha acontecer na sua vida. Mas não desista. Continue crendo. Porque certamente Deus vai operar aquilo que Ele falou a respeito de você. Deus opera. Dá 7 mergulhos e você será restaurado. 7 aqui, meus irmãos, não é misticismo, não. Porque tem pessoas que acham, não, rapaz, milagre tem que ser campanha de 7 dias, campanha de 21 dias. É claro que tem muitas coisas relacionadas com o número 7 na Bíblia Sagrada, mas eu quero dizer, Deus não depende de misticismo para operar na tua vida, para operar na minha vida. Quando Deus quer, Ele opera da maneira que Ele quer, da maneira que Ele propõe. Se quer orar 7 dias, ore 7 dias. Quer orar 21 dias, ore 21 dias. Mas o importante é que você continue crendo, que certamente Deus vai operar um milagre. E ele é curado. Interessante que quando ele é curado, ele agora, ele não quer mais presentear para alcançar o milagre, mas ele quer dar o presente para mostrar o agradecimento. Ele agora está agradecido. Interessante que quando ele recebe o milagre, agora ele volta na casa de Eliseu. Ele volta para agradecer. E como tem gente mal agradecida nessa vida. Pede coisas, pede bênçãos para Deus, Deus abençoa. Mas depois que Deus abençoa, sabe o que ele faz? Ele não se rende mais a Deus. Ele não se prostra. Jesus cura 10 leprosos. Apenas um deles retornou. Jesus fala, não foram 10 os que foram curados? Quanta gente ingrata que nós temos hoje em dia. Pessoa que não agradece pelo pão de cada dia. Pessoa que não agradece pelo ar que respira. Pessoa que não agradece pelas misericórdias de Deus. São ingratos. E cuidado, porque os ingratos não herdarão o reino dos céus. E Paulo, meus irmãos, escrevendo uma das suas cartas, ele diz, olha, em tudo sedes agradecido. É algo que precisa ser manifestado em nossas vidas. O agradecimento por tudo aquilo que Deus faz e que Deus fez em prol das nossas vidas. Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Eu nessa viagem que fiz, isso não vai dar tempo, para Brasília, eu quando cheguei lá à noite, na segunda-feira, desembarquei no aeroporto, fui até o hotel,
Eu tinha feito uma reserva dia 30/11, porque o preço lá é exorbitante. Cheguei lá, o moço olhou e falou, nossa, sua reserva foi cancelada. Eu falei, por que foi cancelada? Ele falou, não, o cartão que você passou aqui não autorizaram. Eu falei, não, eu recebi um e-mail aqui, eu pedindo para autorizar o cartão, e tem outra resposta, o rapaz olhou, aí ligou lá para o tal de book, né, que eu fiz a reserva. O cara, não, rapaz, não deu, né, não tem mais vaga no hotel. O cara falou, olha, não tem mais vaga aqui. Era 650 para mim ficar 4 dias. Cara, eu tenho uma vaga aqui para você, aqui é 1.400. Eu falei, não. Eu vou no hotel na frente, fui no hotel da frente. Cara, não, nós também somos conveniados, aqui é 1.200. Eu falei, não, 2.400. Mas tem uma vaga pelo Booking. Foi o que eu fiz no outro hotel. Faz aí entra aí na internet. Aí eu entrei na internet, tá autorizado, seu cartão foi aceito. Eu falei, no 650 disse que não foi aceito, né? Mas nesse de 1.200 foi aceito. Não, você pode fazer que está aqui a reserva. Eu falei, não, não vou fazer não. Eu vou dar um jeito aí, Deus vai entrar com milagre. Aí eu mandei um zap para um amigo meu dizendo, olha, você está no mesmo hotel que eu, se deu problema no seu hotel? Ele falou, não deu, rapaz, eu estou aqui jantando aqui no shopping. Eu falei, pois é, eu estou numa situação difícil. Eu saí do lado e falei, Senhor, eu não sei para onde que eu vou, eu tenho um irmão em Itaguatinga que é longe, agora tarde da noite, não sei andar, mas entra com providência. Aí ele mandou um zap, olha, tem um rapaz aí, que ele não achou quarto, alugou um quarto duplo. Ele falou, se você não incomodar, você fica com ele. Olha Deus já trabalhando. Eu falei, não, eu vou, vamos, pode dizer para ele. Ele falou, vai no hotel tal e procura lá. Cheguei no hotel, o rapaz falou, olha, não tem jeito não, o rapaz não está aqui. Eu liguei para esse amigo meu, ligou para esse rapaz, o rapaz ligou no hotel e falou, fala para ele ficar aí que está autorizado. Demorou um pouquinho, eu fui lá, cara, olha, faz o seguinte, ele te autorizou, mas eu tenho um quarto para você aqui, né, R$700. Eu falei, não, você não autorizou ficar com ele? Eu vou ficar com ele, né? Ficamos. Chegou na hora de acertar, eu falei, rapaz, vamos dividir. Ele falou, olha, quando eu peguei esse pacote, estava na promoção, vai dar 295 para você. Tá bom? Eu falei, tá bom. Eu ia pagar 650, paguei 295. E eles queriam me cobrar 1.400. Ó como Deus age, meus irmãos. Desespero veio ali. Falei, para onde que eu vou agora, meu Deus? Mas Deus ouve as orações. Tanto minha, mas eu sei que muitos irmãos aqui, muitas irmãs falaram, vamos estar orando por você. Graças a Deus, Deus deu uma boa estadia. As reuniões foram tranquilas. Deus nos ajudou e nós chegamos em paz. Aqui no sábado, aqui de manhã, aqui de volta, entre as Lagoas, a boa mão de Deus nos acompanhou. Mas em tudo ali, meus irmãos, diante da situação, eu falava, Senhor, eu estou em tuas mãos. Sou teu servo, não sei como agir, mas eu preciso de uma providência aqui para a minha vida, neste lugar. E Deus provou. Para alguns parece, não, isso pode ser insignificante, mas para mim foi um milagre tremendo da parte de Deus em prol da minha vida. E Ele vai agradecer. E quando Ele vai agradecer, meus irmãos, Eliseu não quer reconhecimento. Eliseu não quer aplausos. Eliseu não quer fama. Eliseu fala, olha rapaz, volta em paz para sua casa. Diante disso, olha só. Naamã fala, olha, é o seguinte. O seu Deus agora será o meu Deus. Se você não quer receber os meus presentes, você permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra aqui de Israel, para a minha terra. Naamã é um sírio, não conhece a lei de Deus. Só que cada terra tinha o seu Deus. E ele está dizendo, deixa eu levar a terra daqui. Você deixa eu levar.
porque o seu Deus será o meu Deus, o Deus da terra onde que eu estou será o meu Deus. Eu vou levar essa terra aqui como testemunho que o Deus de Israel será o Deus da qual eu vou servir. Junto com o milagre veio a salvação deste homem. Mas agora algo terrível vai acontecer no texto. Eu acho terrível. Porque Geazi, o moço de Eliseu, rapaz, ele não aproveitou a oportunidade de receber esses presentes. E ele sai escondido. Ele vai atrás de Naamã. Corre, olha só. Ele corre e grita. Naamã, para a sua carruagem e desça. O que aconteceu, moço? E o moço fala, é o seguinte. Eliseu disse que apareceu 2 profetas, 2 moços lá de Efraim. Eles querem um talento de prata e querem 2 mudas de roupa, de festa. Olha a ganância de Geazi, a cobiça. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, para não sermos cobiçosos, não sermos gananciosos. Ele vai e usa o nome do profeta, fala uma mentira para se dar bem na vida. Então não tome o nome de Deus em vão. Não use de engano para ser abençoado. Porque aquele que usa de engano não permanecerá de pé diante do Senhor. Geazi vai e usa de engano. Usa ali, meus irmãos, da mentira para se dar bem. E ele agora volta. Ele volta, ele entra, esconde as coisas, guarda. E ele vai até o profeta. E o profeta vai perguntar para ele, da onde tu vens, Geazi? Eu creio que Geazi deve ter tremido na base. E aí Geazi vai dizer, olha, eu não venho de lugar algum, não fui para lugar nenhum. Aí o profeta vai dizer, não foi contigo o meu coração, o meu espírito, para que você tomasse ali dos presentes, ali de Naamã. Mas se o espírito do profeta foi com Geazi, por que que o profeta está fazendo uma pergunta, da onde vens? E essa pergunta, da onde vens, aonde tu estás, é algo antigo. Deus sempre dará ao homem uma oportunidade de arrependimento. Foi assim ali no Jardim do Éden. Adão pecou. E Deus, quando se apresenta no fim da tarde, Deus diz para Adão, aonde tu estás, Adão? Deus não sabia onde que Adão estava? Quando Caim mata Abel, Deus pergunta para Caim, Caim, aonde está o teu irmão? Deus não sabia. E agora, Eliseu pergunta para Geazi, da onde vens? Sabe para que a pergunta, meus irmãos? O desejo de Deus é que Geazi se arrependa, assim como foi com Caim e foi com Adão. Que ele venha mudar de caminho. Que ele largue a transgressão, largue o pecado. Foi uma oportunidade. Da onde tu vens, Geazi? Então Deus sempre te dará uma oportunidade. Então não percas a oportunidade de se humilhar diante de Deus. De pedir perdão pelos seus erros, pelas suas falhas. Porque aquele, meus irmãos, que arrepende, aquele que confessa, alcança a misericórdia, alcança o favor de Deus.
E ele vai dizer para Geazi: a lepra de Naamã agora se pegará em ti. E ele ficou totalmente leproso. A lepra ali o alcançou. Então só se revelou aquilo que estava no coração dele. Então a lepra é a natureza pecaminosa que ainda quer manifestar em nós. Mas cabe a mim e a você dominar essa natureza, para que nós não venhamos praticar coisas que venham afrontar a vontade de Deus. Mas que tenhamos um coração sensível. E se praticarmos algo errado, que venhamos chegar ao trono da graça e confessar a nossa transgressão. Porque aquele que confessa, ele é perdoado. Aquele que se arrepende, ele é purificado. E Deus o recebe, Deus o restaura. Então nós aprendemos aqui que a cura de Naamã revela que Deus sempre está pronto a perdoar. E Deus quer curar. Então que Deus nos ajude. Nós vamos encerrar a nossa transmissão. Queremos agradecer você que tem nos acompanhado. Que Deus continue te sustentando, abençoando a sua vida, abençoando a tua casa. Deus continue dirigindo os teus passos para que você tenha êxito e tenha vitória em tudo aquilo que você venha fazer, Deus possa estar trabalhando em sua vida. Então, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém?